família. E eu já tenho ouvido já algumas pessoas contarem testemunhos daquilo que o Senhor já está fazendo dentro de seus lares. Igreja, eu ao longo de todos os anos de ministério pastoral, eu posso afirmar, às vezes a pastora ela fala assim, brincando, né? Não faça mais série de família. Porque todas as vezes que a gente começa a falar de família, parece que se levanta o mundo contra a gente. Mas a gente aprendeu. Paulo nos ensinou, e está escrito na palavra, de que a nossa luta não é contra principados e contra potestades. A nossa luta não é contra homens de carne e sangue, né? Mas é contra principados e potestades. Então, na realidade, a gente não tem que brigar com as pessoas que se levantam contra nós. A gente sabe que existe um mundo espiritual. Existe esse mundo físico, mas existe uma outra dimensão. E essa dimensão nós não vemos, mas nós percebemos. E nós sabemos que há um conflito nessa dimensão espiritual. E nós que estamos aqui à frente da igreja, não é diferente aquilo que vai acontecer. Mas a gente sabe que a vitória é sempre em nome de Jesus. Amém? Convido você abrir a palavra de Deus. Eu quero falar sobre família, mas no intuito de você entender a importância da sua família e como você deve defendê-la. Porque da mesma maneira que nós não escolhemos as pessoas que fazem parte da nossa família, nós não escolhemos o ambiente onde nós estamos inseridos, nós não escolhemos os nossos pais, os nossos genitores, irmãos, primos, tios, tias, mas eu acredito que é um propósito de Deus e a gente precisa se antenar a esse propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então hoje eu quero falar sobre herança. E por que herança? Porque a família é uma herança. Nós herdamos da parte de Deus algo que Ele entregou em nossas mãos. Então, o tema da mensagem de hoje é defendendo a sua herança até a morte. Esse é o tema da mensagem de hoje. Eu convido você a ler comigo. Deixa eu só ver aqui no texto. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 21. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 21. Verso 1. Muito bem. Eu tinha pego uma outra tradução, mas já consegui aqui na NVI. Vamos lá. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Repita comigo: o Senhor me livre de dar a qualquer um a herança dos meus pais. Pai, fala conosco nesta noite. Sopra o teu Santo Espírito e que se faça cumprir em cada um de nós a tua vontade. Que possamos ser cada vez mais semelhantes ao teu Filho Jesus Cristo. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Eu acho a Bíblia muito interessante, porque à medida que nós vamos lendo cada passagem,
E à medida que nós vamos nos identificando com cada personagem, esses episódios eles nos tocam e fazem com que a gente também se identifique no meio da história. Então todos nós temos um pouco de Adão, todos nós temos um pouco de Abraão, todos nós temos um pouco de Davi, de Salomão, de Pedro, de Tiago, todos nós temos um pouco de cada personagem. Por isso que é interessante quando o autor diz que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, ela tem eficácia para transformar seres humanos, para transformar nações, para transformar gerações. E ela é viva porque ela não fica restrita ou limitada apenas nessas linhas que estão inseridas em páginas, mas elas ultrapassam esses limites e elas geram o poder de fazer com que aquilo que um dia estava morto, enterrado, ressuscite e volte a viver. Então, aparentemente, nós lemos aqui uma mensagem que parece simples, e a princípio, a primeira impressão que temos é de que ela tem o objetivo de expor a maldade do rei Acabe, que foi um dos piores reis da história de Israel, e também conta a história da sua esposa. Inclusive, um palavrão gospel, né? Quando você quiser xingar uma mulher, não use um termo pejorativo. Então você fala, filho de Jezabel. Jezabel era a mulher do rei Acabe. Uma das piores personagens em termos de maldade contidas na palavra de Deus. Então, essa porção da palavra nos traz alguns pontos, os quais nós podemos associar à nossa realidade, à nossa vida e também ao nosso cotidiano. Então, eu queria trazer para vocês aqui, ao menos 3 pontos desta passagem, e eu quero fazer uma associação com a nossa realidade. Primeiro, a vinha. O que é a vinha? A vinha é um terreno com plantações de videiras, e da videira se colhe a uva, e da uva se faz o vinho, e o vinho representa o que na palavra de Deus? Alegria. Então o primeiro milagre de Jesus qual foi? A transformação da água em vinho. Então ele estava em uma festa de casamento e o vinho havia acabado, mas da água ele a transforma em vinho, simbolizando a alegria com a sua vinda, num mundo outrora condenado pelo pecado. Então a vinha, ele é o ponto central, Mara e seu Américo, desta passagem. Então, ela era o desejo do rei Acabe, porém, protegido a ferro e fogo por este homem chamado Nabote, justamente pelo fato de ela ter sido entregue a ele por meio de uma herança familiar. Então, naquela cultura, quando você recebia uma herança, aquilo era algo valiosíssimo, que você não podia trocar por nada. Então, nós podemos dizer que se a vinha representa alegria e ao mesmo tempo herança, o que a nossa família é para nós? É a nossa razão de felicidade. Ou eu estou falando besteira? A nossa família é a nossa razão de felicidade. Então todos buscam a felicidade dentro da sua casa. Nabote tinha um laço sentimental com a vinha, por ser ela uma herança. E a nossa família é algo que herdamos de Deus. Então, como eu disse no início, herança você não escolhe, assim como a família você não escolhe. Você não escolheu nascer onde nasceu, mas pressupomos que haja um propósito nisso, e até mesmo as experiências frustradas que tivemos dentro dos nossos lares são os motivos pelos quais estamos aqui. Para a restauração deste lar destruído, ou a reconstrução e um novo local, a partir da percepção e da vida que temos hoje com a revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a vinha representa isso, a herança representa a nossa família. E Acabe? Acabe também é um ponto principal nesta passagem, porque Acabe, ele representa as forças contrárias, aquelas que propõem comprar a tua vinha, mas com o intuito de tirar de você apenas por ganância. Não é um desejo legítimo, mas é simplesmente pelo fato de querer. Eu posso, eu tenho posses, eu tenho dinheiro e eu quero a qualquer custo. Então, é por isso que não podemos nos acomodar e achar que estaremos isentos de passar por problemas em nossos lares. E é necessário que a gente invista
tempo, recursos, atenção ao nosso lar, pois caso contrário, essas forças contrárias que agem neste mundo ganharão a confiança daquilo que desprezamos. Nós estamos aqui com um propósito sobre família. E é importante você entender que é necessário você estar aqui, porque às vezes a gente fala, é mais uma série de mensagens, é mais um propósito que a igreja vai fazer, está falando de família, mas eu já estou há tanto tempo na igreja, e é mais uma pregação sobre família. Eu já ouvi muita coisa sobre família. E às vezes nós vamos desprezando aquilo que o Senhor nos entregou por herança. Então, é importante nós investirmos recursos, investirmos tempo. Está preparado para o recado? Você que é mãe, você que é pai de pequenos, ou que você tem sobrinhos, no sábado agora, dia 12, é feriado, às 2h vai ter aqui, dentro da igreja, o Adora Kids. Uma oportunidade para você trazer o seu filho. Eu fico até emocionado, e não é de agora. Eu já percebi no primeiro dia, logo no começo que eu tomei posse aqui, o filho da Andréia. É Samuel que ele chama? O Samuel, a primeira coisa que ele chega aqui, ele já corre lá para a escolinha. Ele tem desejo de ir para o departamento infantil. Então, é importante você, pai e você, mãe, investir tempo na vida, na educação dos seus filhos. Porque, caso contrário, as forças contrárias, elas ganharão a confiança daquilo que nós desprezamos. Porque antigamente, eu acho que quem tem minha idade, de 40 até 50, mais ou menos dos 35 até 50 anos, essa geração, a criação era diferente. Era mais fácil os nossos pais terem os olhos na gente. Por quê? Se você estava na rua, você já sabia com quem está andando, com fulano, com ciclano, daqui a pouco já tomava um couro em casa, ou não é? E pelo menos em casa era assim, já tomava um couro lá em casa, que não era para fazer isso ou aquilo. Hoje em dia, olha o perigo com a tecnologia. O que os nossos filhos estão pesquisando? O que está entrando em nossos lares por meio de celulares, que a gente acha que é tão inofensivo? Pelo amor de Deus, eu sei que é uma outra geração, mas eu fico muito preocupado. Eu tenho um restaurante, e às vezes eu vejo que os pais, para distraírem os seus filhos, o que eles fazem? Qual é o conteúdo que o seu filho está assistindo? O que está por trás desses desenhos? Eu não sou adepto a teorias de conspiração, mas há muitas mensagens subliminares em desenhos infantis. Para quem gosta daquele programa da Jovem Pan, o Pânico, eu sempre assisto à noite. E ali tem um quadro dentro do programa que o André Alba apresenta, que ele fala sobre linhagem geek. E ele fala sobre a cultura lacradora. Hoje nos filmes da Disney, eles estão querendo transformar os personagens, eles estão querendo colocar uma ideologia dentro dos personagens que sempre foram de um jeito. E na realidade, isso também, da parte de quem é conservador, isso está gerando um certo efeito contrário. Mas o que as nossas crianças estão recebendo quando assistem, quando elas ligam o aparelho celular? Então isso é muito preocupante, porque a Bíblia, ela nos ensina a nós cuidarmos dos nossos filhos. Ela ensina a disciplinarmos, ela ensina inclusive a não provocarmos a ira dos nossos filhos, mas também o primeiro mandamento com promessa é: filhos, obedeçam pai e mãe, honrem pai e mãe, para que os dias seus na terra se prolonguem. Só que tem uma frase de um pregador muito conhecido, Martin Luther King, e ele diz que o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Enquanto a gente fica quieto, e a gente está permitindo que muita coisa aconteça, e a gente vai fazendo o quê? Vista grossa. Então, em primeiro lugar, nós temos que investir em nós, porque também não adianta nada querer amar os outros se nós mesmos não nos amamos, se nós mesmos não nos valorizamos. Então, como que eu posso cuidar de alguém se eu não cuido de mim mesmo?
Então o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Então Acabe representa as forças contrárias. Então vamos lá, a vinha de Nabote, a vinha representa, fale assim, a vinha representa a minha família. Acabe representa as forças contrárias. Mas há um terceiro personagem aqui, Jezabel. Quem que é a Jezabel? Jezabel representa a manifestação do mal. É o mal encarnado, usado para nos armar ciladas a fim de nos matarem e tomarem as nossas vinhas. E essas forças, elas podem vir travestidas das mais variadas formas. Pode vir em forma de sensualidade, em forma de acusações mentirosas, em forma de desprezo, em forma de humilhação e em forma de traições. João 10:10, o Senhor Jesus disse: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Deixa aí um pouco. Olha que interessante. Roubar, matar e destruir. Então, por que roubar, matar e destruir? Por que nessa ordem? Porque primeiro, o que o inimigo ele quer fazer? Ele quer roubar a sua dignidade. Ele quer roubar a sua reputação. Ele quer te matar espiritualmente. E quando você está morto espiritualmente, é a sua destruição. Quem aqui não conhece ao menos uma pessoa que um dia já foi um pregador, que um dia já foi um ministro de louvor, que um dia já foi um diácono e hoje está com a vida arrebentada? Quem aqui não conhece pelo menos uma pessoa assim? Porque a gente sabe, mais uma vez, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e contra potestades. Então, o texto ele vai dizer que quando Acabe chega no palácio, triste por não ter conseguido a vinha, a sua esposa, a Jezabel, ela olha para ele e age em seu favor. Olha o que diz o texto no versículo 4 até o 7. Primeiro livro de Reis 21, verso 4. Então Acabe foi para casa, aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Ficou de biquinho ainda. Acabe ficou, igual quando a gente vai falar alguma coisa para uma pessoa, a pessoa, não gostei. A pessoa fica, enfim, é coisa de menino mimado, não é? Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu-lhe: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levanta-se, coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então observe que pessoas chegam em nossa vida e vêm com propostas que às vezes vão contra os nossos princípios. Mas o mal encarnado, aquilo que Paulo se refere em sua carta aos Efésios, que nós falamos agora de principados e potestades, são contra esses poderes. E contra a força de Deus, é contra esses poderes que temos que lutar. Então nós temos que resistir ao dia mal. Porque não é num dia que você está feliz, que você foi o melhor vendedor na sua empresa, no dia que você fechou um contrato, no dia que você foi promovido, no dia em que você está no auge da sua felicidade. Não é nesse dia que o mal encarnado, ele vai te atormentar, que ele vai te tentar, mas são nos dias maus. Então, são durante os nossos traumas, as nossas desilusões. Pois logo que Nabote se foi, Jezabel insistiu e fez de tudo até conseguir o que queria. Mas analisando os fatos, porque Nabote ele é morto, Jezabel manda matar Nabote, para que Acabe tomasse posse
dessa vinha. Agora, uma coisa que chama atenção nesse texto, nós encontramos algo que pode se apontar para os dias atuais. Sabe aonde que a vinha de Nabote estava localizada? Alguém prestou atenção? Muito bem. Ao lado do palácio. A vinha estava ao lado do palácio. O que representa a vinha? O que representa a vinha? A nossa herança, a nossa família. E Acabe, as forças contrárias. E Jezabel, o mal encarnado. Poxa, tem gente que gosta de brincar com o perigo, né? Então, perceba que a sua vinha está ao lado do palácio. Aí está o elemento de comparação. O problema de Nabote foi estar com sua vinha colada ao palácio do inimigo. Então, aquilo que o mundo oferece não pode estar muito próximo da nossa família, pois ele com certeza tentará algo contra ela. Então é necessário tirar a proximidade que a nossa família tem com o reino do adversário. E de que forma nós fazemos isso? Nós não fazemos isso impondo religião. Não é dessa forma, através do legalismo. Você que é pai, mãe de crianças, você tem que começar agora. É agora que você tem que começar. Porque conforme o tempo vai passando, vai ficando mais difícil. Porque o mundo está aí. Então a gente tem que, se tem algo que eu e a minha esposa, nós temos consciência tranquila, é que nós mostramos desde pequeno o caminho para as nossas duas meninas. E a gente sabe, e são duas meninas tementes a Deus. São duas meninas tementes a Deus. Isso eu posso afirmar. Então, até a Duda mesmo, teve um episódio recente que ela falou, só Deus pode fazer. Então ela faz votos com Deus. Tanto é que a Duda, às vezes, ela quer vir no culto de manhã. Então, às vezes, ela sabe quando ela tem prova, ela vem no culto de manhã. Então, a gente percebe que aquilo que a gente semeou, a gente vai colher lá na frente. Porque nós precisamos ensinar uma base. É lógico que os nossos filhos, eles vão fazer as suas escolhas. O que nós não podemos é obrigar. Lá em casa nós nunca obrigamos. Nós nunca obrigamos ninguém. A gente sempre conversou, inclusive lá em casa, até em tomada de decisões, a gente decide em 4 ali, nós 4. A gente senta, a gente conversa, a gente coloca qual é o ponto de vista de vocês, o que vocês acham. Participa, traz junto. Isso é muito importante. E por que eu faço isso? Porque aquilo que me feriu no passado e que me gerou traumas na vida adulta, eu não quero que isso aconteça com elas. Eu não quero que isso aconteça com elas. Então, a gente tenta fazer diferente. Agora não adianta você que foi oprimido pelo seu pai, você que foi ali espancado, humilhado, e você repetir isso com os seus filhos. Não, tem que fazer diferente. Por isso que é importante que os seus filhos vejam em você a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Porque não adianta nada. Inclusive, eu até lembrei agora de uma piada do pastor que vai na casa ali de um casal, uma família ali de líderes, Marquinhos, da igreja, líderes mesmo, de ponta firme ali, né? E aí o filho, ele ficava toda hora, o pastor estava aqui, ele ficava toda hora atrás do pastor assim, olhando assim e saía. Daqui a pouco ele voltava, ele ia para lá, e o pastor conversando, né? Conversando ali com a família. Aí daqui a pouco ele vinha, um menininho pequeno, aí ele olhava assim. A uma hora o pastor não aguentou, falou, meu filho, o que tem aqui atrás? Está despenteado, tem alguma coisa? Não, eu quero ver onde que está o seu olho aí atrás. Falei, por quê? É porque o meu pai e minha mãe falam que o senhor é 2 caras. A gente precisa tomar cuidado
Porque às vezes a gente está aqui na igreja, mas a gente entra no carro, ixi, a mesma pregação, ixi, o mesmo louvor, ixi, você viu a irmã? Fala mal de todo mundo. Sabe o que o seu filho vai fazer lá na frente? Ele vai começar a ver que isso aqui é uma hipocrisia. Vai achar que isso daqui é uma farsa. E na realidade ele vai ver. Porque quando a gente começa a perceber o mundo, e quando a gente começa a perceber como indivíduo, e quando nós começamos a ter as nossas experiências, a gente começa também a querer ter algumas experiências, e às vezes a gente vai ultrapassando os limites daquilo que foram impostos para nós. Então é muito importante a gente investir em diálogo, em tempo com a família, é muito importante isso, sabe? Nem que seja para você ir lá na escola agrícola, você colocar ali, porque às vezes o pessoal fala, eu não tenho dinheiro. Não, mas não precisa ter dinheiro. Vai a pé, já faz uma caminhada em família, leva ali uma toalhinha, xadrezinha. Se não tem a xadrezinha, pega a camisa do seu marido ali de festa junina, coloca ali no chão da escola agrícola, pega ali um pãozinho, puma, né? Coloca ali um patezinho de atum, nem que seja um copinho de um quisuco, faz um piquenique com a família, mas passe um tempo com a sua família, invista um tempo com a sua família. Então, é necessário tirar a proximidade que a nossa família tem com o reino adversário. E às vezes o reino das trevas já está trabalhando dentro da casa de alguém. Mas para que ele saia de dentro das nossas casas, nós precisamos colocar em práticas algumas coisas. E para nós entendermos como fazer isso, nós podemos usar a direção que o apóstolo Paulo deixa à igreja que estava em Tessalônica. Eu quero ler rapidamente, do 1 ao 15, eu vou ser rápido, e eu quero pontuar 7 tópicos, rápido e objetivo, 8h43. 9 horas a gente está indo embora. Mas eu quero ler para você entender o contexto. Como que nós vamos defender a nossa herança? Porque Nabote defendeu sua herança até a morte. Como que nós vamos defender a nossa herança, a nossa família? Como que nós vamos defender o nosso casamento? Porque a gente precisa tomar cuidado, irmãos, principalmente irmãs, cuidado em ficar abrindo intimidades, particularidades do seu relacionamento para qualquer um. Isso é muito prejudicial. Isso é perigoso para um casamento. Você precisa ser zeloso, mesmo que o seu marido ainda seja um troglodita, um ogro. Mas não abra particularidades do seu casamento. Isso aí é maldição. Porque as forças contrárias, elas ecoam, elas reverberam as palavras. Mas o mal encarnado, ele vem. Então, preste atenção no que Paulo falou, e está registrado em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Eu vou ler rápido, do 1 ao 15. Olha o que Paulo diz. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Ele está falando aqui do dia do arrebatamento, do dia que o Senhor Jesus vier buscar a igreja. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham.
Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Está falando aqui dos pastores, dos presbíteros, dos bispos da igreja primitiva. Isso cabe a nós também. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho de vocês. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos, uns para com os outros e para com todos. Então, quais as direções que podemos colocar em prática para não permitir que o mal venha nos iludir com propostas indecentes, porém sedutoras, ou para que ele fuja de nós de uma vez por todas? Primeiro lugar, o texto segue, e o versículo 16 ele diz o seguinte. Repita comigo. Dá um sorriso para o irmão que está do lado. Eu não sou, viu? Isso é coisa de pregador. Eu sei que é constrangedor. Eu não gosto também quando eu estou sentado e eu vejo um pregador. Fala para o irmão do lado. Aí às vezes você fala, fica só assim, né? Mas é normal fazer isso. Faz parte, né? Então, alegrem-se sempre. Igreja, nós cristãos, a gente pode estar passando por qualquer tipo de luta. Minha esposa viu essa semana. Olha, desde que a gente começou a anunciar sobre a série Famílias, gente do céu, coisas assim que se eu falar para vocês aqui, eu fico a noite toda aqui, e daqui a pouco você vai falar, pastor do céu. Eu falei, vamos orar. Mas a gente tem que manter o quê? Alegria, porque a alegria do Senhor é o quê? A nossa força, é o que nos fortalece, é o que nos motiva a acordar todos os dias de manhã. Todos os dias quando eu acordo, eu olho para o lado, eu vejo a minha esposa, eu vejo as minhas filhas. Na hora que eu tenho uma oportunidade de fazer a primeira refeição, que é a que eu mais gosto, o café da manhã, não sei você, tem gente que gosta do almoço, da janta, eu amo o café da manhã, que é simples, é um pãozinho com requeijão. Esses dias eu estava comendo pão com requeijão e ainda pão com doce de abóbora. Acabou o doce de abóbora que o Pedro fez para mim. Mas estava comendo. E leite com café. O leite com café. Assistindo Bom Dia São Paulo, para ficar antenado com as notícias. Então, inclusive quem assiste Bom Dia São Paulo aqui? Você assiste também? Então quem não assiste não adianta gravar aqui. Bom Dia São Paulo, volta já, enfim. Alegrem-se sempre. Pode acontecer o que for, mas nós não vamos entristecer, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ah, pastor, mas o meu filho, pastor, mas minha nora, mas meu genro, mas meu filho, mas meu marido. Mesmo na luta, esteja alegre, porque o Senhor, Ele é a nossa força. Em segundo lugar, além de nós estarmos alegres, verso 17. Orem constantemente, ou orem continuamente. Igreja, a oração, ela é essencial na vida do cristão. Eu gosto muito, na filosofia, eu gostava do campo, está aqui o Lúcio é formado em filosofia também, eu gosto muito da área de ciência das religiões. Gosto muito, metafísica, ciência das religiões, a construção das religiões. E quando a gente faz uma associação com a ciência, a gente vê o quão Deus é perfeito, que até a maneira, eu recebi do Pedro esses dias, até a postura que nós tomamos em orar, ela tem algo assim divino, que faz com que a gente esteja concentrado. A oração, inclusive eu esqueci o nome do cientista, um cientista cristão, ele conseguiu provar que quando nós oramos, o nosso DNA vibra. Olha que coisa louca isso! A oração, ela tem poder para romper barreiras, para quebrar grilhões, para fazer com que todo esse mal que se levanta caia por terra. Porque nós somos fortes? Nós somos fortes? Não, nós usamos em nome da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Areião. Não saiu, vamos usar em nome da Igreja do Evangelho Quadrangular da sede. Do Morumbi, não, fazer propaganda, né? Enfim,
A gente usa o nome da igreja? Ah, em nome do pastor Tony. Não. A gente usa o nome de quem? De Jesus. E a palavra de Deus diz que não há outro nome a não ser o nome de Jesus. É o nome acima de todo nome, em que todo joelho se dobra, toda língua confessa que Ele é o Senhor dos céus, da terra e até debaixo da terra. Então orem continuamente. Eu aprendi com um professor no seminário, ele dizia que é mais ou menos assim, que às vezes a gente ora, é como se Deus ficasse lá no trono dele, quieto. Às vezes a gente começa, mas Deus, 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 e ele fica quieto. Agora quando você fala assim, Deus, em nome de Jesus, ele, opa, calma aí, é em nome do meu filho Jesus, então vamos lá, me fala mais. Então é o nome de Jesus que nós usamos, o nome de Jesus para o nosso casamento, em nome de Jesus para o nosso trabalho, em nome de Jesus para qualquer tipo de situação diversa. Terceiro ponto, verso 18. Em tudo dai graças, aprenda a agradecer. Quando há a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, Jesus ele levanta os 5 pães e os 2 peixinhos, e ele dá graça, ele agradece. Pastor, ai que salário, meu Deus do céu, não dá para nada. Agradeça que você tem, porque tem tanta gente que está passando fome, tem tanta gente que não tem. Tem gente que está desempregado. Agradeça a Deus ainda. Mas eu estou fazendo um bico. Agradeça que você está tendo oportunidade. Em tudo dai graças. Agradeça pela oportunidade de você estar respirando. Quarto ponto, versículo 9. Não apaguem o espírito. É interessante não apagar o espírito, né? Porque o Espírito Santo, entenda uma coisa. Quando nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. Amém? Todos concordam comigo? Sim, diz a palavra de Deus. Então eu imagino que a mesma coisa que, vamos comparar o Espírito Santo a um galão de água. Então, o galão de água. Então, o galão de água, ele está dentro de nós. Certo? Aí você está com sede. O que você quer tomar para matar a sede? Aí você vai aonde? No galão de água. E se o galão estiver vazio? Vai matar sua sede? Mas quando ele está cheio, uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. Então quando você está em comunhão com Deus, na igreja, praticando a palavra, em comunhão com os irmãos, isso é muito importante, você não apaga o Espírito, porque é como uma chama. A chama ela não pode se apagar. A gente tem que alimentar o fogo. E como que a gente alimenta o fogo? Dando combustível a ele. E qual é o combustível para manter o espírito aceso? Daniela, Ruth, Mônica, Débora, Lúcio, Terezinha. A palavra, a oração, a igreja, a comunhão é importante. Então não apague o espírito. 5, verso 20. Não tratem com desprezo as profecias. A palavra de Deus ela está se cumprindo. Não tratem com desprezo as profecias. 6, verso 21. Ponham tudo à prova e fiquem com o que é bom. Fiquem com o que é bom. Em último, versículo 22. Afastem-se de todo tipo de mal. Afaste. A Bíblia diz para a gente afastar da aparência do mal. A gente precisa tomar cuidado. Às vezes a gente acha que algumas coisas podem ser sedutoras, mas podem nos afastar da casa de Deus. Pessoal, eu já aconselhei muita gente, às vezes dá a impressão que nós somos legalistas. Ou que a gente quer cuidar da vida dos outros. Patrícia, quantas pessoas vieram se aconselhar comigo? Pastor, vem uma proposta de emprego. A primeira coisa que eu falo, vai te tirar da igreja? Vai te afastar da presença de Deus? Não é porta que Deus está abrindo. Mas pastor, estou precisando. Gente, de todo o tempo que eu tenho de pastor,
100%, quebra a cara. Afasta da igreja. No começo é uma maravilha. Aprenda uma coisa que eu aprendi. Lúcifer caiu do céu. Lúcifer significa portador de luz. Ele tinha poder, beleza e glória. Quando ele cai, ele só perdeu uma coisa. Alguém sabe o que ele perdeu? A glória de Deus. O inimigo tem poder e beleza para te seduzir. Aliás, não é isso que diz a Bíblia quando Jesus é tentado por ele? Que ele falou, todas essas riquezas me foram confiadas. Se prostrarem a mim, eu te dou. Não era isso que Satanás estava oferecendo? Cuidado com portas que vão te afastar da presença de Deus. Cuidado. Afastem-se de todo tipo de mal. Então não despreze aquilo que Deus te deu por herança, porque a sua família é a sua herança, o seu ministério, os seus negócios. Se você chegou até aqui foi porque Deus te sustentou e Ele não vai te desamparar, mas creia, lute e não abra mão daquilo que Ele já te deu por herança. Amém? Defenda a vinha como Nabote defendeu a sua vinha. Defenda a sua família a ferro e fogo. Eu preguei não tem muito tempo atrás. Muita peleja não é nossa não, é peleja de Deus. Deus vai à nossa frente. Mas a gente precisa adorar, a gente precisa louvar, a gente precisa agradecer, a gente precisa estar em comunhão com Ele. Porque o dia mal vem, e no dia mal nós somos tentados. Então, saiba da importância de estar na igreja. Não é porque o pastor quer ver a igreja cheia, lógico. A gente, quanto mais pessoas, é lógico que para um pastor uma igreja cheia, são pessoas sendo tocadas e transformadas. Mas eu vejo aqui uma multidão de adoradores que estão sendo tocados e transformados. Vocês estão aqui porque vocês amam Jesus, porque vocês amam esse lugar. Mas não troquem isso por nada. Invista tempo, recursos, e invista sempre no ministério, porque o seu primeiro ministério é você ser pai, é você ser mãe, é você ser marido, é você ser esposa. Esse é o seu primeiro ministério. Quero orar por você. Feche os seus olhos. Senhor, assim como Nabote defendeu a sua vinha, que foi algo que ele herdou dos seus pais, dos seus familiares, da mesma forma, Senhor, ele lutou até a morte e não entregou aquilo que o Senhor deu a ele. Apesar de algumas pessoas verem este final de maneira negativa, porque ele morreu, mas nós sabemos, meu Pai, que morrer é lucro para nós, porque nós sabemos que a morte não vai nos parar. Assim como o Senhor venceu a morte, nós que estamos em Ti somos mais que vencedores, e também nós vamos atravessar, e nós viveremos na eternidade contigo. Mas Pai, que essas famílias aqui representadas, que elas sejam tocadas profundamente e transformadas, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor já está trabalhando em casamentos, o Senhor já está trabalhando em pessoas que estão afastadas dos seus ministérios, mas eu sei, meu Pai, que o principal de tudo é aquilo que o Senhor está gerando, pessoas compromissadas e comprometidas com o Teu reino, e que elas possam fazer isso a começar dentro dos seus lares, e que isso possa reverberar de uma forma que não vai ficar limitado apenas nesse lar, mas vai ultrapassar as barreiras, e a vizinhança, a comunidade, vai receber aquilo que o Senhor tem feito, porque as Tuas bênçãos são recalcadas, sacudidas e transbordantes. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém?